Boa tarde a todos. É com muita alegria estar aqui nessa casa, né? Trazendo aqui algumas reflexões. E às vezes a gente fica pensando, né? Falar de família. Parece assim que é um tema muito repetitivo, né? Mas o quão é importante a gente conversarmos, falarmos, porque sabemos que todos nós aqui temos os nossos dilemas, que nem diz ali, né? Cada um com a sua identidade, né? Porque não somos iguais, todos nós somos diferentes um do outro, pensamos diferente, agimos diferente, mas no decorrer da nossa palestra, que da nossa conversa, né? Durante essas reflexões, a gente vai refletir um pouquinho sobre a importância do núcleo familiar. Então, como já estar aqui, né, alguns já leram, já ficaram refletindo. Então, assim, apesar de tudo que foi escrito sobre família, ela permanece uma instituição desafiadora, igualmente maravilhosa. Porque sem a nossa família, o que seria de nós, né? Porque sabemos que não poderíamos viver isolados, sozinhos. E é tão bom a gente saber que temos, né, no nosso lado alguém que a gente possa conversar, trocar ideias, passar um dia após um trabalho, né, chegar em casa, ou a esposa ou o esposo estiver lá com uma janta prontinha, ou enfim, né, aquela família que sabemos, que nem falei, todos nós temos os nossos conflitos. Mas aqui nos traz assim também alguns pesquisadores nesta época, lá pelos anos 70 ou antes, né, que quando começou a haver essas mudanças na questão de família, e houve assim muito estudo, muita gente, pesquisadores, psicólogos, ficaram um pouco preocupados na época com essa questão, né, dos anticonceptivos. E a questão do divórcio também, que achavam que a família ia se extinguir. Mas a família é uma instituição constante, em movimento, e nem por isso ela deixou de existir. Porque a gente sabe que precisamos dessa evolução, né? Então, tudo há um porquê. E na época, assim, ó, como a gente já tinha uma cultura muito diferente do que temos hoje, tudo era muito novo e tudo era muito preocupante. Mas atualmente a família é um valor seguro ao qual ninguém quer renunciar. Todos nós desejamos ter a nossa família, né? Ela é amada, sonhada e desejada por todos os homens, mulheres e crianças de todas as idades e de todas as orientações sexuais e de todas as condições. Então, não importa o modelo de família, aonde ali dentro de um lar estiver duas pessoas, ali já se forma uma família. E às vezes a gente sabe que o casal não tem filho, mas é uma esposa, né? Ou esposa, esposo, enfim, o formato de família não importa. O importante é a família e o importante é o amor. Então aqui parece meio contraditório daquilo, né, que estavam pesquisando na época, mas não era, né? O que observamos na atualidade é uma dinâmica familiar conflitiva, sofrendo os reveses da intolerância e do individualismo, buscando, no meio da turbulência, um ponto de equilíbrio. Então, começa assim, desde aquela época, né, ou até mesmo antes, quando se forma um grupo familiar, o que vem ali? Né? Já vem os atritos, os conflitos. Por quê? Que nem eu falei lá no início, porque nós não somos iguais. Quando a gente, vamos imaginar assim, ó, a gente está namorando, tudo é flores, tudo é belo, a gente não enxerga nada de defeito no outro.
Ele é lindo, maravilhoso. Ela é bela, maravilhosa. Quando a gente vai morar junto, se torna diferente. Por quê? Porque ali a gente começa a se conhecer. Mas e aí? Vai acabar o amor? Não. Porque quando a gente ama realmente alguma pessoa, a gente vai buscar, né, o equilíbrio, vai buscar o auxílio. E porque nada é melhor como uma tarde de hoje a gente conversar sobre esses dilemas familiares, né? Então, tudo isso nos faz pensar no papel de cada um na construção de um ambiente familiar mais saudável. Então, por isso que a gente vai pensar, buscar, né? Por que que o fulano mudou tanto? Por que que a fulana mudou tanto? Ela não era assim, né? Por que que eu tenho filhos tão conflitivos que parece que não se combinam os gêneros, né? Principalmente quando são bebês, é uma maravilha. Há um momento que eles vão crescendo, vão mudando, porque cada um vai tendo em si a sua identidade. Porque sabemos que somos espíritos diferenciados uns dos outros, né? E às vezes, assim, ó, numa família, sempre tem um que é o pacificador, que é o mais calmo. Então, aquele que está naquele núcleo é para ajudar a auxiliar os outros. Ou, às vezes, uma família com todos muito tranquilo, muito calmos, muito sereno, e tem um que sai diferenciado. Isso é para balançar, para buscarmos, né, compreender algumas coisas. E Kardec, ele já nos fala sobre o significado da existência da vida, né? E o conhecimento sobre a dimensão espiritual das relações familiares. E esse item, ele está lá no capítulo 14, no item 11. Né? Então, a família corporal e a família espiritual. Porque a gente forma grupos familiares, tanto lá no mundo espiritual, e uns ficam lá para nos auxiliar quando a gente retorna à carne. Porque sabemos, meus irmãos aqui, que a morte ela não existe. Morre o corpo, mas o espírito ele vive. E o espírito, ele traz as suas tendências de outra existência. E lá nesse capítulo, Kardec nos explica muito sobre essa questão. Aliás, eu quero deixar aqui um convite, né? O capítulo 14 do Evangelho, ele nos traz muito esclarecimento sobre família. Então, assim, ó, os elos de afinidade, simpatia ou antipatia, repulsão ou mesmo de indiferença, formam os ingredientes que compõem os fatores conflitivos de muitas famílias. Por quê? Porque a gente traz, né, como eu falei, de outras existências, porque a gente não sabe o que foi, mas a gente se comprometeu. A gente se comprometeu naquela família, nos auxiliarmos uns aos outros. Às vezes a gente se perde na estrada, se perde no caminho, né? Por isso a importância da gente buscarmos o equilíbrio, buscar o porquê, né, de estou lidando com aquele parente tão difícil, o porquê que eu mereço um filho tão amoroso, tão compreensível. E a gente fica pensando, por que aquele é tão diferente um do outro? Por que não são todos iguais? Como é que se dá a nossa evolução? É convivendo uns com os outros, nos amando, aprendendo, né, a ter no ambiente familiar essa questão da compreensão. Mas mais adiante a gente vai conversar sobre isso. Então, ali, ó, na intimidade familiar, cada um expressa o que realmente é, manifestando os conteúdos absorvidos no passado espiritual e no presente existencial, configurando, assim, a personalidade, o caráter e o temperamento de que é portador. Então, antes já tinha conversado, porque cada um traz o seu temperamento, o seu jeito. E, às vezes, assim, a gente fica pensando, mas eu não me lembro.
da minha outra existência. Mas isso é uma bênção de Deus, a gente não lembrar. Deus é tão maravilhoso e tão sábio em tudo, que faz a gente ter um esquecimento do passado. É que nem assim, passar uma borracha em tudo e recomeçar. Então, a família ali é o laboratório divino que a gente possa recomeçar. Se eu prejudiquei um irmão numa vida passada, nessa eu posso reparar, através do amor e da compreensão. Porque, no fim, quando a gente está naquele núcleo familiar, a gente aprende a desenvolver esse amor. É o convívio que nos faz criar esses elos. Por mais que tenha a sua turbulência, mas a gente ama. Qual pai que não ama o seu filho, né? Quem não ama os nossos irmãos, pai e mãe? A gente pode ter os nossos atritos, as nossas indiferenças, mas ali é construído o amor. Para quê? Para que reparemos coisas feitas em existência passada. Só que, como diz, a gente não lembra, mas essa é a nossa oportunidade. E aqui fala assim também da nossa evolução, né? O surgimento das novas tecnologias de informação e lazer, então, a exemplo da internet, né? Essa tecnologia que nos fez, às vezes, ficar muito isolados uns dos outros. Às vezes, o filho chega da escola e nem conversa, vai direto para o seu quarto. Às vezes, a criança chega, ou, né, não é uma crítica, é para a gente, né, pensar aquilo. Às vezes, o filho chega da escola, né, estamos lá ligados num celular e nem prestamos atenção na criança, nem perguntamos como foi a escola. Aí a criança vai também automaticamente para o seu mundinho. Então, assim, ó, Kardec já nos afirma que não podemos negar o progresso, pois ele é uma lei. Isso está lá no Livro dos Espíritos. É uma lei, a lei do progresso. Precisamos progredir, né? Então, o progresso material em sentido amplo deve estar a serviço do desenvolvimento ético do espírito, trazendo novos recursos de crescimento e plenitude. Então, a gente tem que saber também lidar com essas questões. Os pais, mesmo que sintam dificuldade no desempenho dos seus papéis, são responsáveis direto com seus filhos. Então, nós somos responsáveis pelos nossos filhos, por tudo aquilo, porque assumimos esse compromisso com eles. E quando a gente busca, e a gente tem as nossas intuições, não, isso não está certo, né? A gente vai buscando, que nem o nosso irmão falou, através de palestra, de leitura, a gente vai buscando recurso, porque um fala uma coisa ali, o outro aqui, e a gente vai buscando, porque todos nós aqui sabemos qual é as nossas dificuldades. Todos nós sabemos o que estamos hoje aqui buscando. Então, lá no Livro dos Espíritos, na parte 3ª do capítulo 3, Kardec nos orienta. Há um elemento, esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres que incute os hábitos, porquanto a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Então, olha a nossa responsabilidade aí perante a nossa família, né? Então, essa educação moral, a educação do ser. Como é que a gente consegue moldar alguém? Porque ninguém muda ninguém. Ah, eu vou estar com fulano, mas, né, eu vou... Não é assim. Através da educação, primeiramente tem que ser em nós. A nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir com o outro.
nossa mudança de sentimentos, menos ódio, menos cobrança, menos rancor. Quando a gente começa a tratar o nosso familiar com mais carinho, com mais atenção, automaticamente a gente vai recebendo isso também. E às vezes parece até estranho, porque assim, ó, eu vou falar por mim, tá? Há tempos atrás, eu achava assim, fulano me falou um desaforo, eu vou falar também, não vou ficar quieto. Mas conforme a gente vai aprendendo, vai estando na doutrina, a gente vai se moldando, vai vendo que é através de mim que eu vou conseguir, né, me moldando, tratando o outro melhor. E assim são os nossos filhos. Quando eles são pequenininhos, a gente já incutindo neles boas maneiras, questão de educação, preparando eles para a escola, porque a escola não educa. Ela tem essa educação intelectual, mas a moral ela começa em casa. Quando uma criança começa a fazer as suas manhas, que às vezes eles batem o pé e quando a gente não faz o que eles querem, eles não sucedem. Mas ali também eles estão nos testando. Porque essa é a evolução do ser. Porque hoje, a humanidade já não é mais como era há décadas atrás. A evolução vem se dando. O espírito, ele vem galgando, caminhando através de sua evolução. E a gente vê crianças aí com terra idades, às vezes entrando para a escola já sabendo ler. Crianças com 4 e 5 anos que te questionam, que às vezes a gente não tem a resposta. Temos que buscar para dar resposta para eles. Então, a nossa responsabilidade perante eles é muito maior. Muito maior. Porque eles exigem mais de nós. E nós somos os espelhos deles. Então, conforme é as nossas atitudes, é o que eles vão ser. E o tempo passa e vou ter que correr aqui um pouquinho. A família é um compartilhar de subjetividades, temperamentos, tendências, sentimentos e vontades, né? Que compõem a realidade espiritual dos seus membros. No geral, estamos na Terra para um contínuo progresso, desenvolvendo e aperfeiçoando nossa essência espiritual. Então, a gente está aqui para desenvolver, né? E é dentro da família que a gente vai mudando os nossos sentimentos, vai moldando nossos temperamentos, né? E vivenciando uma experiência familiar, estamos em contato com sentimentos diferenciados que misturam-se, entrelaçam-se e se chocam. Por isso que às vezes acontecem os atritos. Eu não consigo, assim, meu irmão, ele é muito difícil, ele é muito, temperamento muito difícil, né? A gente sabe que em toda a família tem isso. Tem umas que não, tem umas que já vêm bem mais, já estão na questão evolutiva, mas também serve para exemplo daqueles que estão na volta, seguir esse caminho. E o que a gente faz quando está lidando com a pessoa? Às vezes, o melhor é não ficar muito tempo junto, procurarmos o equilíbrio, procurarmos harmonizar para poder ter um diálogo com aquela pessoa, né? Que às vezes a gente não consegue nem dialogar com ele. Conviver assim é assim mesmo, desafia nossa capacidade interior de responder positivamente os reveses e intempéries do dia a dia. Então aqui, os irmãos benfeitores já nos orientam isso, né? O dilema familiar, no entanto, faz parte de um dilema maior, o da própria evolução moral das criaturas, comprometidas com seu passado, deméritos e deméritos, mas com um presente permeado de esperanças e possibilidades, conforme cada um capacidade criativa em seus sentimentos mais novos. Então aqui a gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? Da nossa
capacidade de querer o melhor para nós mesmos, né? E a família, eu não falo só da nossa família, mas essa família universal, no lugar onde moramos, né? Que temos a nossa família consanguínea e a nossa família universal, porque às vezes é no trabalho, né? No bairro onde moramos, e a gente aqui fica refletindo, por que será que eu tenho esse vizinho tão difícil? Ou um vizinho que é tão compreensível, que nos auxilia, que nos ajuda, às vezes mostra um caminho, né? Às vezes a gente está naquela aflição, encontra alguém para conversar e aquela pessoa tão amorosa, tão simpática, te dá um abraço, um sorriso, um bom ânimo, e a gente sabe que a gente encontra pessoas maravilhosas no nosso caminho, tanto dentro da família como fora dele. E aqui um questionamento: onde cada família quer chegar? Né? Alguém lembra aqui de um filmezinho que teve da Alice, no País das Maravilhas, que ela chega num caminho e tem 3 caminhos, né? Aí ela pergunta para um gato que está numa árvore e pergunta qual caminho melhor. Aí o gato faz essa pergunta: qual caminho que tu quer seguir? Então a gente faz esse questionamento: onde cada família quer chegar? Aí é para nós refletirmos, né? Onde, o que queremos para nós, o que queremos para a nossa família, né? E lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, tem um questionamento assim, que Kardec nos faz: qual será o seu procedimento na família escolhida? Né? E os irmãos benfeitores nos respondem: dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas remissões que tomou. Então, esse caminho depende de nós. Cada um de nós que estamos aqui. Não importa a idade, não importa se já tem a sua própria família ou se mora com o pai e com a mãe, não importa. Então, cada um de nós, depende de nós, aonde nós queremos chegar, o que nós queremos de melhor, tanto para mim, para os meus familiares. E aqui Kardec ele faz um questionamento também, e lá no item 9, ele dá uma explicação assim bem mais ampla também, né? Porque aqui o nosso tempo é curto, mas também fica esse convite, né? E que a gente sabe que estamos aqui na família que merecemos, na família que escolhemos, e ser grato a Deus por essa oportunidade, a gratidão de um novo recomeço. E às vezes a gente pensa assim: mas eu fui educada de uma forma. Foi. Hoje é diferente. Hoje a gente tem que buscar muito mais subsídios para poder auxiliar aquela criança, que nem eu falei, que parece muito mais evoluída do que nós. Mas ela necessita, porque eu sou a mãe, eu sou o pai, ou eu sou a avó, não importa, né? Importa quem está ali na responsabilidade daquele ser. Ou até mesmo os nossos pais, quando chegam numa condição que não conseguem mais trabalhar, né? Precisam do nosso auxílio, que às vezes a gente diz: minha mãe virou a minha filha, meu pai virou meu filho, e vice-versa. Então, a gente vai lembrar de que forma fomos tratados? Não, né? O que passou, passou. O que importa é o que nós estamos buscando hoje. Como tratar aquele ser? Porque a gente sabe que o que nós vamos levar para a nossa existência é os nossos sentimentos, aquilo que está no nosso coração. Então, se nós tivermos boas atitudes, boas ações, a gente vai receber de volta. Mesmo que se não for nessa existência, vai ser noutra. Então, se os nossos pais tiveram atitudes que não coincidiam com nós, não cabe a nós julgar, não cabe a nós a revidar, cabe-nos a tratá-lo com amor e com carinho.
assim são os nossos filhos também. Enfim, toda a família. Mas aqui eu não poderia deixar de trazer também uma reflexão que está lá no livro Jesus no Lar, né? E esse diálogo é o diálogo que Jesus tem com Simão Pedro, no primeiro item lá do livro, né? E eu confesso para vocês que ele é bem emocionante, muito emocionante, e nos ajuda a refletir sobre a questão do nosso lar. Então, ali começa assim, ó, Jesus nos fala: o lar é o berço doméstico, é a primeira escola, é o primeiro templo da alma. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como guardar a harmonia das nações? Se nós não habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Diante desse diálogo, Jesus e Simão Pedro iniciou ali o primeiro cristão no lar, que é o Evangelho no lar. Então, Jesus, ele nos orienta a criarmos esse hábito. Porque o Evangelho no lar, ele nos faz mudar os nossos sentimentos, convidando a nossa família a participar daquela leitura, e ali vai envolvendo a todos com amor, com harmonia. E às vezes a gente fica pensando assim, parece ser tão fácil, né? Conversarmos sobre todos esses questionamentos aqui, a gente sabe que não é. O que exige de nós? Nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa compreensão. E através do Evangelho no lar, a gente vai buscando esse equilíbrio. E aqui, nesse item, no item 1, ele tem um pouquinho mais, é mais longo, né? O capítulo ali, mas a gente fica imaginando Jesus conversando e nos orientando. Que primeiramente a gente tem que buscar a paz dentro do nosso lar. Porque se a gente não adquirir essa paz dentro do nosso lar, como vamos aprender a conviver lá fora? No nosso trabalho, né? Então é isso que a gente vai refletindo sobre essas questões. E eu já estou passando um pouquinho do horário, quero aqui agradecer a paciência, né, de vocês por nos escutarem, agradecer essa casa pelo convite e que possamos refletir sobre esses questionamentos da família, né? E buscar, através da oração, da prece, né? Buscarmos compreendermos melhor aqueles que convivem conosco e nos compreendermos também. Que primeiramente a gente tem que buscar em nós. Essa mudança começa dentro de nós, para depois abrir os braços e abraçar aqueles que convivem conosco. Gratidão,